Bom dia! Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre 3 assuntos e o primeiro deles se chama Os Primeiros Povos Nômades no Brasil. Nós estudamos já sobre o que é nômade, sobre o que é sedentário e nós vimos que o povo nômade é aquele que se mudava sempre que não encontrava mais condições para a sua vida naquela terra. Então, quando não tinha mais recursos naturais para que ele pudesse utilizar, ele se mudava para uma outra terra. Aqui no Brasil não foi diferente. Os primeiros povos nômades no Brasil, segundo pesquisas, viveram provavelmente em Piauí. Lá no Piauí, foi possível encontrar verdadeiros sítios arqueológicos com cavernas, com desenhos chamados pinturas rupestres, que vinha contando um pouquinho de como era a vida naquele lugar. Através de desenhos, conseguiram perceber que naquele tempo haviam animais gigantes, modo de dizer, animais que possuíam mais que 50 quilos, como tatus, que hoje são animais pequenos, mas que naquela época eles eram muito grandes. Eram muito grandes, mas foram extintos. Uma série de animais foram extintas naquela época devido ao tempo de estiagem, ou seja, período sem chuva. Alguns animais não conseguiram sobreviver a tanto calor e acabaram morrendo. Tiveram a sua espécie totalmente terminada e outras espécies se adaptaram no seu lugar. Esse assunto nós vamos entender um pouquinho mais no nosso livro de geografia de hoje. Logo depois, nós iremos falar sobre a formação do povo brasileiro. O povo brasileiro foi formado por 3 matrizes étnicas, culturais, que nós já aprendemos lá em geografia, que é o povo branco europeu, o povo negro escravo e o povo nativo indígena. Esses 3 povos, culturalmente ricos, formaram tudo que a gente tem aqui no Brasil culturalmente falando hoje. Claro que depois vieram outros povos étnicos que também enriqueceram, mas naquela época, no momento inicial, esses eram os 3 povos principais. E do cruzamento desses 3 povos geraram os povos mestiços, que tem lá o cafuzo, o mameluco, o mulato, não é? E aí a gente vai ver que cada um deles enriqueceu muito o nosso país. As pessoas hoje em dia falam muito de luta contra o racismo. Essa semana isso foi um assunto muito comentado, por alguns acontecimentos que houveram aqui no Brasil. O que as pessoas param e não pensam é que, na verdade, aqui no Brasil, pouquíssimas são as pessoas que têm a sua etnia ainda pura. A maioria de nós, homens e mulheres, somos frutos de relacionamentos de vários grupos étnicos diferentes. Por isso nós somos mestiços, ainda que com pele negra, ainda que pele branca ou até mesmo os índios. Muitos de nós somos mestiços, a maioria de nós somos mestiços. Então não tem porquê sermos preconceituosos com quem é diferente de nós apenas pela cor da pele, porque na formação étnica somos do mesmo jeito. Somos ricos culturalmente e fomos criados para viver em harmonia em sociedade. O nosso próximo assunto vai falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, que a gente já sabe quem foi, Os povos nativos são os povos indígenas que habitavam o Brasil com uma população muito numerosa. Hoje em dia não se tem mais tanta população indígena assim, mas naquela época haviam 7 grupos específicos que nós iremos falar um pouquinho no nosso livro. Falavam línguas variadas e tinham uma cultura riquíssima. Como os indígenas, nós adotamos muitos hábitos, como por exemplo, comer legumes, verduras, frutas, dormir em rede, tomar banho. São coisas que nós aprendemos com os índios. Aqui no Brasil, os índios povoaram tanto o interior quanto as regiões perto dos rios, onde faziam as suas tribos, que são aquelas pessoas que pertencem a uma mesma família, que falam a mesma língua e têm culturas iguais, que formavam a sua aldeia. Em uma tribo indígena, cada um tem uma função, ninguém fica de bobeira. Homens, mulheres e crianças trabalham para o desenvolvimento da sua tribo. As mulheres ficam responsáveis pela plantação, pela produção do alimento, pelo cuidado com as crianças, pela confecção das redes, enquanto os homens ficam com a parte mais pesada, Construção das casas e até mesmo se preparar para as guerras. As tribos também haviam aquelas pessoas reconhecidas por todos, que é o pajé e o cacique, cada um com uma função importante para desenvolver na sua tribo.
A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses 3 assuntos no nosso livro de história de hoje. Vamos começar na página 44 e vamos terminar, que eu não estou conseguindo ver ali na página, vamos terminar na página 59. Então hoje, depois do nosso lanche, nossa aula é de história e eu espero você. Tchau, tchau!